em Mateus 17, a partir do capítulo 22. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Por que essa profunda tristeza abalou os discípulos? Porque eles não estavam entendendo que, na verdade, não era uma derrota, era uma grande vitória. Quando eles se reuniram, Jesus voltou a dizer, que era necessário ser entregue nas mãos dos homens e sofrer todo tipo de injustiça. Ou seja, era necessário ele sofrer para que hoje eu e você recebêssemos o livre acesso, para que hoje eu e você fôssemos justificados, para que hoje nós não sejamos mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus e filhos. E para que por meio de seu sacrifício todos fossem reconciliados, justificados, perdoados. Ele sabia que tomaria a chave da morte espiritual. Então era necessário Jesus sofrer todo esse tipo de injustiça, de perseguição, por causa de mim e de você e de todas as pessoas do passado. Porque ele tomaria a chave da morte espiritual, ele tomaria toda a autoridade que Adão entregou, na mão do mal. E hoje nós temos esse livre acesso, hoje nós somos ressuscitados espiritualmente a partir do momento que nós reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É muito importante nós reconhecer, porque quando nós reconhecemos, nós estamos sendo gratos pelo amor do Pai pelas nossas vidas, porque o Pai nos amou primeiro. Por Ele nos amar, Ele mandou Jesus para morrer por nós. Nós não merecemos. Tudo é graça, tudo é favor e merecido. Talvez hoje você entrou aqui, nossa, mas eu não mereço a salvação, eu não mereço o perdão. Mas saiba que nós só não vamos aceitar e acessar a salvação porque nós não queremos. Então nós temos esse livre-arbítrio. O Pai, ele não quer ninguém obrigado na presença dele. O Pai quer pessoas que reconhecem o amor que ele teve por nós. Ele quer que nós reconhecemos o sacrifício do seu filho, porque o seu filho chorou lágrimas de sangue por você. O filho dele sofreu ali na cruz por mim e por você, para que hoje eu e você vivesse a vida de Cristo. Então, dessa forma, ele venceria o poder e ele exerceria o que ele exerceu ali, o maligno, na humanidade. Entretanto, os discípulos ainda não compreendiam plenamente essa verdade. Em vez de se alegrarem com o propósito divino, foram tomados de profunda tristeza, aquilo que deveria ser motivo de celebração. Por quê? Porque eles estavam olhando a partir dos olhos naturais. O que impede de nós vivermos as coisas espirituais, os mistérios espirituais, é nós olharmos a partir do olhar natural. A nossa alma está inclinada para a carne, mas quando nós passamos a olhar pelos olhos espirituais, para uma outra perspectiva, nós vamos ver que aquele momento que Jesus estava falando que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos homens, na verdade era motivo de muita alegria. Mas por que eles não tiveram esse discernimento? Porque o Espírito Santo não estava em sua plenitude, estava entre, mas não dentro dos discípulos. Então, eles estavam olhando a partir dos olhos naturais. Então, muitas das palavras que Cristo falava, eles não entendiam. E é diferente, porque hoje eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo. E nós temos o discernimento para entender que nós não temos que olhar para Cristo como Cristo crucificado na cruz, mas como Cristo que subiu em glória, e que nós temos que nos revestir dessa glória, deste poder, e tomar posse de tudo que ele derramou na cruz, porque ele já derramou, mas nós temos que nos posicionar como reis e sacerdotes, tomar a nossa posição no mundo espiritual. Então, isso deixou eles abalados, porque eles não entendiam que o mal perderia ali a sua legalidade sobre a vida deles. E por consequência, sobre todos que nele cresce, ia ganhar também aquela autoridade. Hoje eu e você tem autoridade para pisar em serpente e escorpião. Então, dando seguimento, agora nós estamos em Jesus paga o imposto secular, no capítulo 17, verso 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim,
Paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a sua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres dessa obrigação. Sabe o que está representando? Que, por exemplo, aqueles cobradores de impostos, os filhos não tinham obrigação para cobrar impostos. Eles não tinham obrigação de pagar impostos, perdão. Então, quem tinha a obrigação eram as outras pessoas, e não é diferente de mim e de você. Nós somos filhos e herdeiro. Então, a partir do momento que nós reconhecemos a Jesus Cristo, nós estamos livres. Nós não devemos mais ao Pai, porque o sangue de Cristo debitou as nossas dívidas. É isso que está representando, porque logo os filhos estão livres dessa obrigação. Então, a partir do momento que eu e você reconhece a Jesus Cristo, caminha com Jesus Cristo, nós estamos livres do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, do medo, porque Cristo, ele já fez ali o sacrifício na cruz. Então, nós não fazemos mais parte do pecado. Não existe mais dívida, porque Cristo, ele já computou, ele já debitou todas as nossas dívidas. Então, o nosso espírito, ele não entra em pecado. Mas não significa que nós não vamos falhar no dia a dia. Vamos falhar, sim, no dia a dia. Só que nós temos aprendido com a palavra de Deus que nós não temos que cometer a transgressão e a iniquidade. Por quê? Porque é um pecado consciente. Quando você faz um pecado consciente, daqui a pouco o mal, ele já tá tomando posse da sua mente para que você venha entrar para abismos maiores. Porque o mundo espiritual, ele a ação dele é por acessos. É a autoridade que você entrega. Então, se você não dá acesso para o mal automaticamente não tem poder sobre a sua vida. Não tem poder para entrar ali o migrador, o devorador na sua vida física, no seu emocional, no seu financeiro, no seu espiritual. A não ser que você dê acesso. Porque a partir do momento que você abre uma brechinha, que a sua alma ela inclina para a carne, e ela começa a praticar os pecados ali da carne, que é os frutos da carne, você está abrindo um acesso legal para o mal, para o devorador entrar na sua vida. Tem um exemplo muito interessante que eu já falei para vocês esse exemplo. Por exemplo, o que o mal faz? Você comete ali um pecado, você abre uma brecha, certo? Ele vai falar assim: posso colocar o prego? Aí você vai falar: pode. Por quê? Porque você tá dando ali o acesso, então automaticamente você tá deixando o mal colocar aquele prego. Mas aí depois passa alguns dias, ele vem colocar uma carne ali, uma carniça. E você fala: mas eu deixei você pôr o prego, mas não a carniça. Ele vai falar assim: o prego é meu e eu faço o que eu quiser. Então você tá devolvendo a autoridade que Jesus tomou do mal. Mas Cristo, ele quer que você se posicione como filho, como um intercessor, como um adorador, que se arrepende dos pecados e que não deseja voltar mais para as velhas práticas, que anda em santidade. Por que eu falo muito de santidade, de obediência aqui para vocês? Porque quando nós somos obedientes a Deus, sabe por que ele manda você ser obediente? Para que você ganhe a proteção dele. Porque quando você é desobediente, quando você não anda em santidade, quando você pratica os frutos da carne, todo tipo de impureza mental, carnal, o mal ele tem um acesso sobre a sua vida. Aí é onde o devorador começa a entrar no seu físico, onde vem as enfermidades, no físico, nas suas emoções. Aí o devorador entra ali nas suas finanças. Aí de repente entra na sua vida espiritual e você já não tá tendo mais força para buscar Deus, para ler a palavra de Deus. Porque o mal ele quer usurpar nos 4 níveis. Mas a partir do momento que você se prostra aos pés de Cristo, você reconhece a Cristo, o sacrifício dele. O Pai só quer que você reconhece. Nossa, é tão simples. Ele quer que nós reconhecemos, que nós aceitemos o amor dele por nós, porque aí ele vai apagar todos os seus pecados, ele vai escrever uma nova história e você vai ganhar ali o título de filho. Como Jesus sendo o filho mais velho, né, o primogênito, nós também seremos, porque nós não vamos ser mais inimigos de Deus, nós somos reconciliados, justificados, e como está escrito aqui:
Os filhos, eles são livres da obrigação. Então nós não seremos mais devedores, porque nós reconhecemos o filho dele. E o filho dele, através do sangue, apagou o seu pecado. Lá no livro, nas regiões celestiais, existe um livro sobre a sua vida. Tem um livro da minha história, tá lá escrito Miriam e toda a minha história. E tudo que aconteceu na minha vida e todas as minhas renúncias a partir do momento que eu decidi caminhar verdadeiramente com Deus. Porque, por exemplo, eu era cristã. Eu nasci no berço evangélico. Mas eu ainda não tinha tido um encontro com Deus. Eu conheci o Deus dos meus pais. Então, o mal tentou me levar para o mundo. Mas graças a Deus, com as orações da minha mãe, do meu pai, Deus me protegeu. E depois ele me despertou. Depois eu fui para o encontro com Deus. E eu tive um encontro, um verdadeiro encontro com o Espírito Santo e com fogo. Quando eu fui batizada com aquele Espírito Santo e com fogo, eu não consegui mais viver da mesma forma. Então, se tem algo que também, depois que você reconhece Jesus, que você aceita Jesus, que você se batiza nas águas, para que o velho homem seja sepultado, os seus pecados fiquem ali para trás, é importante você buscar o batismo com o Espírito Santo com fogo, porque quando você recebe esse batismo com o Espírito Santo com fogo, tudo em você é purificado. Deus, ele te purifica, ele coloca fome e sede pela palavra dele. É onde você vai se derramar aos seus pés de Jesus, você vai renunciar ao mundo e você vai entender a importância de você guardar os seus sentidos espirituais, você vai entender a importância de fechar as brechas, você vai entender a importância de não aceitar os dardos na sua mente, porque o mal, ele vai lançar pensamentos intrusivos na sua mente para dizer, você não merece a salvação, você não merece o perdão. Você fez cometeu aquele pecado, lembra? Ele vai falar desse jeito. E se você aceita esse pecado, você vai receber ali o imerecimento, você vai estar agindo como imerecedor, sendo que Cristo, ele nos diz, e o Pai também, que nós somos merecedor do perdão, porque o sangue do Cordeiro, independente do que você fez, lava toda mancha, todo pecado, a partir do momento que você deseja se arrepender, que você deseja ser liberto. E não se esqueça de dar total liberdade para o Espírito Santo entrar na sua mente consciente e consciente, para quebrar todas as muralhas espirituais que tentam te aprisionar ainda no mundo. Então, dando seguimento e encerrando, entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tire-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retire aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Observe que aqui está falando sobre prosperidade. Muitos falam que Cristo ele não era próspero, mas Cristo ele era próspero. Cristo, Jesus, ele tinha acesso. Então, aonde ele ia, as bênçãos de Deus corriam atrás dele. Lembra lá de quando Pedro não estava conseguindo pescar e ele falou assim, lança novamente que vai vir os peixes? Por quê? Porque Cristo tinha essa unção. Tinha essa restauração nos 4 níveis. Então, as bênçãos corriam atrás de Jesus. Não existia falta. Então, quando Jesus dava um comando, deu um comando ali para Pedro, percebe que veio um peixe com a moeda, por quê? Porque ele tinha essa unção, ele tinha esse poder. E nós somos filhos. A partir do momento que nós reconhecemos a Jesus Cristo, nós também podemos acessar essas bênçãos. E é onde, como eu tenho dito para vocês, que nós temos que posicionar como reis e sacerdote. O rei vai anular e cancelar todo o decreto de morte. Então você tem que anular e cancelar todo o decreto de morte no seu físico, no seu emocional, nas suas finanças, no seu espiritual. Você tem que se arrepender, pedir perdão. E não esqueça da importância de devolver o dízimo. Porque você devolvendo o dízimo, você vai estar devolvendo o que é do Senhor. E isso é muito importante. Eu senti de falar isso pra vocês, porque é um dos princípios também da prosperidade. Porque você vai garantir a proteção também. Sim, Miriam, vai garantir a proteção, vai garantir. Mas não é uma obrigação também. Mas saiba que você devolvendo para Deus, Ele vai estar te protegendo, vai estar te abençoando ainda mais. E voltando para o decreto, você tem que anular e cancelar todo o decreto de morte no seu físico, emocional, financeiro e espiritual. E profetizar a vida
profetizar prosperidade nos 4 níveis, porque Cristo, ele tinha a restituição nos 4 níveis. Se ele tinha, você também pode ter. Por quê? Porque Cristo, ele já estava se vestindo do novo homem glorificado gradativamente. E não é diferente comigo com você, na caminhada com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Nós vamos nos revestindo do novo homem glorificado, para que quando nós formos nos arrebatados, nós vamos ser 100%. Nós vamos ter o corpo transladado. Mas enquanto nós não sermos salvos ainda, nós podemos sim acessar ali o reino de glória, se revestir deste poder, desta unção. E aí é onde você vai fluir na restituição dos 4 níveis, aonde o devorador vai bater retirada. Se você abriu alguma brecha na sua vida, nesses 4 níveis, que hoje você venha se arrepender, para que o Pai venha te restituir nos 4 níveis da sua vida, porque Cristo, ele fluía nessa unção, e essa mesma autoridade que estava sobre Jesus também está na minha vida e na sua vida. Nós só precisamos nos posicionar como reis e sacerdote, e também não esquecer da importância da intercessão, porque a intercessão faz com que você traga do espiritual para o físico as promessas, as bênçãos que está escrito no livro da vida, lá no mundo espiritual, as bênçãos que Deus reservou para você. Deus, ele já te prometeu uma promessa, e ele já também prometeu todas as bênçãos lá na cruz. Mas ele também quer que você se posicione. Sim, ele quer que você se posicione. Ele quer que você se levante como um rei, um sacerdote, que o sacerdote é um intercessor e o rei é eliminar decretos de morte, estabelecer decretos de vida. Ele quer que você se posicione como um guerreiro. E é isso. E as bênçãos vão correr atrás de você. Mas ele quer o seu posicionamento, ele quer que você lê a palavra dele. Porque quando a gente lê a palavra dele, é menos da nossa carne, é menos do nosso eu. E o DNA corrompido, os códigos corrompidos, ele vai se deteriorando e vai saindo e vai dando espaço para o novo homem glorificado. E que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Agora eu vou estar orando. Se você quiser deixar